2025 está sendo um ano incrível para quem é fã do gênero de terror. Temos um filme chamado Together, ou Juntos, lançado agora em 2025 com Dave Franco e Alison Brie. Aquele tipo de filme que causa angústia, aflição e arrepio para todo mundo que assiste esse tipo de filme. Vem comigo que a gente vai acompanhar esse filme com e sem spoilers. Nesse filme a gente acompanha Tim, interpretado por Dave Franco, e Millie, respectivamente, interpretado por Alison Brie. É um casal que tá passando ali por um perrengue, eles estão naquela situação de tipo assim, ele é um cara meio frustrado, ele é músico, mas pô, o bicho já tá com quase 40 anos de idade, nunca emplacou nenhum sucesso, ele tá meio frustrado com isso. E Millie, que já leva uma vida um pouquinho mais simples, digamos assim, né? Tipo, ela é professora, mas ela tem a sua carreira, ela tá tranquila com isso, tá de boa. Mas o relacionamento deles está passando por essa instabilidade e o filme já abre com eles fazendo uma festa, se despedindo dos amigos, porque eles vão se mudar para uma casa, recomeçar a vida deles, e ela conseguiu um emprego numa nova escola e ele vai junto, né? Você acompanha esse casal passando por uma situação de desconforto, eles meio que já não se buscam mais. E, enfim, tentando recomeçar a vida, eles vão para essa nova cidade, vão fazer uma caminhada pelo bosque, ele é um lugar que é bem comum para fazer trilhas e tal. E no meio de uma chuvarada, eles acabam caindo numa caverna, num buraco assim, né? E ali, desabrigados, eles tentam ficar ali até parar essa chuva. Assim que parar a chuva, eles vão sair, né? E dentro dessa caverna tem meio que um poço com água, e o Tim, que tava com sede, acaba tomando essa água, né? Já no dia seguinte ele começa a sentir umas coisas estranhas, uma atração meio que magnética pela esposa, e as coisas vão escalonando, o grau desse magnetismo vai piorando, né? O filme apresenta para nós aqui bons efeitos práticos, né? Essa não é mistério para ninguém, que você vai ver isso no trailer, né? Que aos poucos essa atração começa a ser quase que simbiótica, né? Como se o corpo dele e o dela começassem a querer se fundir, né? E para entrar, né, nos méritos do que está acontecendo, no simbolismo disso, a gente vai ter que falar aqui sobre os spoilers. Mas antes da gente chegar lá, eu quero te dizer o seguinte: é o tipo de filme que ele foca mais no humor negro, num terror mais visceral e físico, do que sustos baratos, do que o mistério em si. Não, o filme não se preocupa muito em explicar do porquê dessa água, por que isso está acontecendo, né? Ele explora um pouquinho do lugar de onde eles caíram ali, né, de fato, mas não da origem dessa água misteriosa, do que se trata aquilo ali. O filme não procura muito trabalhar nisso, mas ele traz aqui para nós muitos momentos intensos, tensos, e assim, ó, tem alguns momentos do filme que você começa a perceber que, tipo, essa conexão deles, mesmo que não tivesse essa coisa mística, sobrenatural, sei lá, alienígena, né? Eu não sei da origem dessa água ali, mas mesmo que não tivesse aquilo ali, essa conexão simbiótica entre eles é com certeza um paralelo a relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos e relacionamentos simbióticos. Sabe aquele tipo de... Pode ser um relacionamento amoroso, ou um relacionamento de pai e filho, enfim, onde um não consegue viver longe do outro, como se fosse um relacionamento parasitário, assim, sabe? É mais ou menos isso que o filme aborda nesse filme aqui. Só que daí ele eleva isso, né? As maquiagens aqui são muito boas, tá? Você vê isso no trailer que aqui o diretor ele não tá pra brincadeira, tá? Fazendo escola de Cronenberg, né? A gente já mencionou esse filme aqui na lista do filmes com body horror, né? Mas ele aqui é espetacular nesse quesito. A história não é assim pra lá de original, ela brinca ali com esse conceito mais metafórico e traz ele pro literal, mas, cara, é uma boa experiência, tá? Um filme nota 8, bem assistível, tá? A violência dele aqui não é exagerada, não tem um gore tão nojento que vai te causar repulsa, não, mas ele vai te causar muita estranheza. E um final que pode gerar aí uma ambiguidade. Então, se quiser saber mais sobre esse filme, me acompanha na parte com spoilers. O
filme ele brilha em dois momentos. Primeiro, nas maquiagens e próteses que são feitas para explorar muito essa parte da conexão entre os dois personagens, literal, né, a fusão corpórea deles. E também em alguns momentos que parecia que ia pro sobrenatural, mas não era bem isso. Eu vou explorar isso com vocês, vem comigo. Tim, ele é um cara muito frágil emocionalmente, né? Ele tá muito abalado e aparentemente muito por conta do falecimento do seu pai, né? O começo do filme abre com eles naquela festa de despedida, tu não entende muito bem por que ele é tão bundão, assim, ele é meio pamonha. Aí no meio do grupo de amigos ela vai lá, se abaixa, né? A Millie se abaixa, pede ele em casamento, ele não sabe como reagir puta, a transformação da cara dela ali na hora de tipo assim, feliz, né? E aquele silêncio de ninguém falando nada, ele sem resposta, ela já vai murchando. Quando ele percebe que ela tá se frustrando, ele, não, claro que minha resposta é assim, desculpa, que eu fui pego de surpresa e tal. Ali tá todo mundo frio, sabe? Aquela galera que meio que fica um momento desconfortável, a galera tipo, meio... Que lugarzinho pra você querer enfiar a cabeça no buraco e desaparecer, sabe? Que momento... Enfim... corta a cena, eles já estão na cama conversando, ela fala assim, cara, a gente acha que tem que terminar, né? Ele, por que terminar? Tu quer isso? Ela falou, não, claro que não, né? Mas, tipo, tu não me procura mais, a gente não faz amor faz tanto tempo, tu não parece que tá estagnado depois que aquilo aconteceu, aí tu percebe que ela tá falando do óbito, né? Daí ela pega e vira de lado. Ela até procura ele ali na hora, e ele, ai não, eu tô cansado, tô com dor de cabeça, não sei o quê. Ela pega e vira de lado. Na hora que ela vira de lado, ela pega e fala umas coisas meio ofensivas pra ele, dele, tipo... Ela pega e fala uma outra coisa bizarra, tipo assim, pede pra eles ir embora, eu não consigo dormir com eles me olhando. Daí ele, como assim? Daí ele pega e olha pra frente, lá na ponta da cama deles, como se tivessem duas camas grudadas, assim, tem um casal de velho, um velho podre, morto, assim, uma maquiagem muito assustadora, os olhos esbugalhados, assim, e uma mulher com um sorriso esquisitíssimo, assim, também suja, podre, como se fosse uma mulher morta com um sorriso horroroso, assim, o que é isso? Aí corta, ele tava tendo um pesadelo. Não explica quem são eles até esse momento. A gente deduz que sejam os pais do personagem, mas fica por isso por enquanto. Corta a cena, eles já estão se mudando para essa nova casa. Puta, uma casa linda, irada, um jardinzão da hora e tal. E ele tá ajudando ela ali a carregar as paradas para casa e tal. Daqui a pouco ele... Nossa, que cheiro ruim, que cheiro podre dela. Desculpa, eu não tô sentindo, né? Daí ela meio que vai andando pela casa, vai pro banheiro e tal. E ele vai andando, subindo as escadas. E a gente começa a ver alguns simbolismos já implantados ali, como a forma circular e forma espiral. A gente vai chegar lá, tá? Ele chega assim numa espécie de luminária, e ali nessa luminária ele parece que o cheiro tá vindo dali. Ele arranca a canopla ali da luminária e tem uma sujeira, assim, ele enfia a mão e começa a vir um negócio meio peludo, e quando ele puxa, a gente vê que é um rato morto, e quando ele puxa com mais força cai no chão 5 ratinhos, parece que estão grudados de bunda com bunda, assim, sabe? Estão mortos. Tem um só vivo. E os outros estão mortos ali. Tá? Por isso o cheiro de podridão. Ela falou depois pra ele uma hora assim, como é que tu sabia de onde tava vindo esse cheiro? Que específico, né? Tu olhar ali e ele não fala naquele momento. Joia. Aí eles vão, então... Ela vai pra escola, ela conhece um professor lá da escola, muito legal. Aqui eu quero trazer uma curiosidade pra vocês. Esse ator, quando ele aparece na tela e começa a conversar com a professora, né, tipo, dando as boas-vindas pra Millie, né, eu olhei pra cara dele e falei, cara, com esse cara de algum lugar, né, daí eu falei pra minha esposa, cara, esse é o mesmo ator, pra quem viu A Casa de Cera vai lembrar. Ele, na Casa de Cera, ele tem uma participação bem pequena, mas é aquele cara esquisito que dirige uma caminhonete e que ajunta animais da estrada. Vocês lembram desse personagem? Nossa, tem umas cenas bem nojentas dele lá dirigindo. Tu consegue sentir o cheiro daquele carro dele só pelas cenas que a gente vê, né? Da protagonista com o namorado no carro pegando carona. Então, esse ator tá aqui. Eu fiquei feliz porque eu falei pra minha mulher há um tempo atrás, assistindo Casa de Cera novamente. Eu falei, cara, esse cara tem um papel tão legal aqui, ele atua tão bem, né? Nunca mais vi ele em nenhum lugar. Tá aí, ó, mordi minha língua, tá aqui, ó, e mandando num papel muito intrigante, tá? A gente vai voltar nesse personagem. Mas ele fala pra ela, tipo, seja bem-vinda, né, comunidade, eu acho que eu sou meio que vizinho teu, né, porque a cidade é pequena e tal, pra conhecer melhor a cidade, faz umas trilhas, tem por aqui e tal, enfim, eles fazem essa trilha, e é aí que eles se perdem, porque eles são tipo aquela galera da cidade que não sabe andar no mato, e cai nesse buraco. Nesse buraco, você percebe que a ambientação é muito bem feita aqui, porque é uma caverna onde tem um baita de um sino gigante, meio que um desenho de uma espiral e um sol assim desenhado, tá grudado na parede assim.
tem umas banquetas, tipo aquelas banquetas de igreja, também grudadas na parede, assim, tudo meio que grudando, assim, como se aquele lugar fosse sugando as coisas, né? E, pô, ele lá cansado, os dois cansados, tal, ele vai lá, toma aquela água, enfim. Aqui eles têm um diálogo onde ela pergunta: como é que tu sentiu o cheiro? Como é que tu sabia especificamente de onde estavam aqueles ratinhos, né? Daí ele conta. Aqui é uma cena muito legal, porque a partir do momento que ele conta o que eu vou descrever pra vocês agora, tem um flashback também, né? Ele conta que quando ele era criança, o pai dele brigava com ele: pô, teu quarto tá podre, vai arrumar o teu quarto. Daí ele arrumou o quarto no dia seguinte o pai dele: não, ainda tem um cheiro muito podre aqui. Não, então no dia seguinte ele, de novo: filho, tu arrumou esse quarto, tá fedido ainda? Não, pai, eu arrumei o quarto, eles reviram, limpam e tal. No terceiro dia, o pai dele manda ele sair do quarto, revira tudo e acaba descobrindo que aquele cheiro vinha de um rato morto que estava na luminária e que toda vez que ele acendia a luz, o calor da lâmpada ia fritando aquele bicho e aquele cheiro ia, né, pesteando o ambiente ali. E ele já estava acostumado e não percebia. Daí ela fala: mas por que você tá falando isso, né? Ele meio que tá com uma culpa, um sentimento ruim, assim. Aí que ele fala que quando o pai dele morreu, a mãe dele também tava passando por algo muito parecido, porque mostra a cena dele abrindo a porta, tá lá a mãe dele, olhando com um sorriso macabro, perturbador, olhando pra ele pra porta, assim, suja, sabe? Aquela pessoa... Porque o pai dele tinha morrido, não sei se dormindo, algo desse tipo, o filme não fala sobre a causa da morte, mas ele morreu lá na cama, e ela ficou com ele lá por dias. O cara já tava apodrecendo, e ela ficou lá, tipo... Sabe aquela pessoa que não sabe lidar com a morte, ou não sabe... será que ela sabia realmente que ele estava morto, sabe? Ela estava ali, enlouqueceu. E isso, pensa pra uma criança ver isso, o trauma, né? Enfim, o filme não aborda mais isso, mas a gente percebe que ele tem essa fragilidade, esse sentimento mais emotivo, essa necessidade de atenção por conta desse trauma da infância ali, né? Ele vai crescendo como um rapaz meio perturbado, né, com relação a isso. Por isso que ele tem essa conexão com a namorada dele, com a Millie, e ele é meio carente mesmo, né? E, enfim, passa o dia seguinte, para de chover, eles conseguem sair e voltam para sua casa. Só que quando eles acordam na caverna, uma coisa estranha já acontece ali. Eles estão deitados dormindo e a perna dele tá conectada com a dela, tipo assim, grudada, assim. Eles puxam, tem uma dificuldade pra desgrudar uma pele da outra, fica até meio que em carne viva, assim. Eles puxam, conseguem tirar, assim. Mas ela pergunta o que foi isso, ele acha, sei lá, deve ser um mofo, alguma coisa assim, da caverna, né? E antes deles acordarem, também tem um momento interessante aqui. Que a gente escuta uma respiração, um som de uma respiração, parece ter um bicho dentro da caverna, né? A gente tá olhando e fica: o que é isso? E aí ele percebe que cada vez que ele respira de assustado, a caverna também se contrai, assim. Ele faz assim, e a caverna vai pulsando, assim, jogando vento neles. Aí, o que tá acontecendo? Parece que ele tá conectado com a caverna, daí ele acorda. Aí tu não sabe se foi um pesadelo, se aquilo realmente aconteceu, enfim. Saem da caverna e voltam pra casa. Aí, beleza, eles estão lá, acabado de cansado, fala: cara, eu preciso ir pro trabalho. Então ela toma um banho, ela pede uma massagem pra ele. Na hora que ele tá fazendo a massagem nela, assim, parece que ele entra meio que num transe, ele começa a apertar demais, ela sai: pô, tá louco, tá me machucando, ela fica braba, sai de casa e vai embora de carro. Daí ele vai tomar um banho. Na hora que ele tá no banho, é muito massa, que a filmagem mostra o carro dela, cada vez que ela se afasta dele, ele parece uma bússola humana, assim, ele tá dentro do box, ele vai se batendo nas paredes, assim, entra num transe e fica se machucando até um momento que ele bate com a cabeça demais, assim, e se desperta, né? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Porra, ele procura um médico, o médico dá lá um relaxante muscular pra ele, pergunta se ele tem algum problema mental, já, né, toma algum remédio, daí ele fala: não tomo. Beleza. Ele pega esse relaxante muscular e vai pra casa. No dia seguinte, aquele cara que se apresenta lá na escola como um dos professores e tal, se autoconvida, né, pra ir lá na casa deles, tal. Eles tomam um vinho, tem uma conversa entre eles ali na janta, uma conversa bem esquisita. O time fica com um pouquinho de ciúme, como se o cara estivesse dando em cima dela, mas mais pra frente a gente vai ver que não é bem isso. E o time, então, depois que o rapaz vai embora, que esse professor vai embora, ele sente uma atração pela esposa, assim, que ele vai beijar ela. E ela já tá tanto tempo querendo. Ela tá querendo fritar o bife faz um bom tempo, tá? E ele fica o tempo todo na defensiva. E na hora que ele avança pra ela pra beijar, os lábios deles se grudam. Acho que essa cena tá no trailer, assim. E quando se vai desgrudar, parece que passaram um super bonde, assim, que
Ela, pô, tu me mordeu? Dele, não te mordi. Ela fica braba, enfim, ela fica braba e vai dormir. Joia? Joia. A partir desse momento, os dois já começam a criar ali uma briga entre eles. O tempo todo fica aquele climão, ela começa a jogar coisa na cara dele. Puta, por que eles ainda estão juntos, né? Sempre brigando, não parecem felizes e tal. Aí ele fala que tem uma oportunidade de ir num evento musical, que ele vai tocar numa turnê com os caras e tal. Daí ela vai, leva ele numa estação de trem, deixa ele lá e vai pra escola. Joia. Essa cena é muito interessante, porque a partir do momento que ela sai também de novo de carro de perto dele na estação de trem, ele já entra aqui meio que num transe, assim, corta a cena, tu já vê só as malas dele, os instrumentos musicais lá na estação de trem, e ele já não tá mais ali. E tu vê ele andando meio que parece um drogado, assim, um adicto, né? Ele tá indo na direção, andando, parece um zumbi, ele vai andando assim, tipo, e ela lá na escola, do nada, tal. Daqui a pouco ela tá falando com uma amiga dela pelo computador, assim, por videochamada, tal, e ela fala, amiga, né, falando assim, tá, cara, tu ainda tá com ele, velho, não sei o que. Não, mas é que ele é um querido, não sei o que. Eu sei que ele já passou por vários problemas. Eu falei, cara, vocês estão 10 anos juntos. O que? Ele é diferente do cara que vocês começaram a namorar, já não é mais a mesma pessoa. Ah, pois é, não sei o que. Daqui a pouco ela vê ele vindo lá pela janela, ele aparecendo na escola. Daí ela vai lá, braba, né? O que tu tá fazendo aqui? Com aquela cara ainda meio de drogada, assim. E ela pega ele e leva pra um banheiro. E lá no banheiro ela pergunta o que está acontecendo. Ele pega e beija ela. E nessa hora que ele beija ela, com aquele calor, com aquela paixão, ela meio que se entrega e não deixa ele sair. Eles entram numa cabinezinha do banheiro e ó, pau na máquina, né? Começa ali a fritação de bife, xananã, xananã, os dois ali no calor da paixão e tal. Daqui a pouco eles vêem um par de pés embaixo da porta, eles ficam em silêncio. Pula, já fica aquela tensão, né? Ih, rapaz, olha o que os dois estão aprontando. Aí aqueles par de pés sai e tu vê que é uma criança. E eles continuam, xananã, xananã, e aqui ó, loucura. Daqui a pouco eles tentam se desgrudar. E não conseguem. Aparentemente, acho que vocês entenderam, né? Tá grudado aí, não tá saindo. E ambos sentindo dor naquela tentativa de se desgrudar. Ela pega e só tapa a boca dele, ó, blau, desgrudou. Meu, a lágrima escorrendo aqui. Daí ela também tá com um pouquinho de sangue e tal. Daqui a pouco vem o tal do professor lá. Ela sai toda envergonhada do banheiro. Ele fica em cima do vaso, né, pra se esconder. E o professor, o que tá acontecendo? Por que tá aqui no banheiro dos meninos? Daí ela fala, desculpa. Ela não consegue argumentar, tipo... Pensei, pô, inventa uma dor de barriga, qualquer coisa, né? Daí ele vê que tem um filete de sangue aqui pelo vestido, né? Ele... Não, tudo bem, eu entendo. Coisa de mulheres, tá tudo certo. Ele sai. Na hora que ele sai, ele manda o menino sair primeiro, né? Ele sai. Na hora que ele tá saindo do ambiente, mas meio que tá olhando pro banheiro, ele vê um par de pés descendo do vaso, mas ele finge que não vê, né? E vai embora. Ela bota o namorado pra correr, né? Tipo, eles vão pra casa. E na casa eles começam a conversar e tal. Só que eles brigam. Porque, tipo, porra, tu tá querendo destruir a minha reputação, minha vida? Né? Tipo, tu me procura assim como não quer nada, tal. Ele fala assim, mas porra, mas tá agindo como se tu não quisesse isso também, né? Ela fala, pô, claro que eu tô querendo, tá não sei quanto tempo já me negando, né? A fritação, ela tava querendo. Só que daí ela fica se sentindo culpada também, né? De porra, lógico que eu vou ceder, eu tô, né? Fogo subindo aqui, mas ela fica bem brava com ele e sai dali. E ele tá indo atrás, tipo, deixa eu... Não, fica em casa. E ela vai lá pedir desculpa pro professor, na casa dele e tal, dele entra na casa. Ali, a gente já começa a perceber um detalhe. O sininho que bate na porta da casa dele, tipo, a campainha, é um sino bem parecido com aquele sino da igreja. Um sino com a espiral esculpida. Ok. Ele começa ela entra, vê uma foto dele e de um outro cara. Aparentemente ele já foi casado. E ele fala que... Aí tu não entende, deixa eu entender que esse noivo dele faleceu. Até ele usa as duas alianças, né? Tipo, como se fosse uma forma de, tipo... carregar o cara com ele, né? Tipo, aí tem um diálogo maneiro ali e tal. Aí ela olha pela janela, tá lá o time lá no jardim meio perdido procurando por ela. Daí ela, beleza, ela despista o brother ali e sai fora, né? Daí ela encontra o Tim ali fora e vão pra casa. Quando eles vão pra casa... Ah, peraí, eu acho que eu me avancei um pouquinho. Quando ela vê o Tim lá fora, esse professor, ele tinha oferecido pra ela um copo d'água e ela tomou esse copo d'água e tal. E ali, antes dela ir embora, ele falou, eu queria te mostrar uma fita, né, do nosso casamento e tal. Aí bem na hora ela vê o Tim e despista ele. Ele fala, eu te mostro a fita outra hora. E fica por isso. Mas ela tomou aquela água. E quando ela tomou essa água,
Eu pensei, estava dando muita ênfase pra esse copo d'água, né? Beleza. Chega em casa, os dois discutem de novo, tal, e ele vai lá tentar trabalhar no computador dele, criando música, tal, e ela vai dormir. Daqui a pouco, a gente tem uma das cenas que eu considero muito assustadoras. Ela sai do quarto, vem correndo e bate numa porta de vidro, assim, ó, na direção, pá! Bem perto dele, ele leva um cagaço, ele cai da cadeira, e tu vê, o vidro ele é jateado, meio embaçado, e tu vê aquela silhueta dela com o cabelo escuro, uma mancha de sangue no rosto, e a roupa meio que o pijaminha dela, né? E ela meio que, tipo, sabe, parece um fantasma, assim, no vidro, sabe? Aí quando ele se levanta, ela meio que tá replicando os movimentos dele. E tu vê, putz, ela tomou a mesma água. É a água da caverna, é a mesma água, só pode, cara, porque agora ela tá tentando atrair nele. Antes era só ele, agora é ela. E ali, quando ele abre a porta, ela meio que tá se fundindo nele, grudando nele, assim, sabe? Ela grudada nele, empurrando ele. Quando ele empurra ela, ela acorda. Ou seja, ele teorizou que aquilo ali fica muito intenso quando eles estão inconscientes, dormindo, né? Ou inconscientes. É como se, assim, ó, quando eles estão inconscientes, o corpo controlasse, sabe? E o corpo quer se fundir com o outro corpo. Aí tu fica, não explica o porquê. Pode ser, sim, só uma metáfora, né? Que eu falei na parte sem spoilers, sobre o relacionamento simbiótico e tal. Mas aqui é de forma literal, eles precisam se fundir. Ele explica isso pra ela, eles vão numa mesa conversar sobre isso, e ele fala, cara, essa força, essa coisa tem alguma relação com a caverna? E ela tá meio descrente disso. Ela falou, não, eu tenho certeza que isso é só uma coincidência e tal. E tu fica, puta que pariu, coincidência, como é que tu sai do segundo andar de uma casa correndo e flutua, né? Mas enfim, é muito louco porque ele tá com uma gotinha de sangue, ou ela tá com uma gotinha de sangue, não lembro, cai na mesa. É a gotinha de sangue dela, porque ela bateu com o rosto no vidro, né? É a gotinha de sangue dela. Cai na mesa. E quando ela sai fora e vai pro quarto e fala, vou dormir, e ele fala pra ele assim, ó, tu vai dormir na sala. Ele, ok, né? Ele é um bunda mole, não tenta argumentar, ele fica ali. Aí tu olha pra mesa, o sanguezinho dela vindo meio que na direção dele, assim, sabe? Ele fala, ih, rapaz, o negócio tá muito intenso. E cada um vai dormir num quarto. Aí tem uma cena que tem no trailer. Essa cena é muito doida, porque ele acorda sendo arrastado no corredor por uma força invisível. Ele tenta resistir, mas ele não consegue. A porta do quarto dela abre e lá vem ela se contorcionando, assim, fazendo um movimento muito louco, indo na direção dele. E do nada, os braços dos dois começam a se fundir. E essa cena é muito bem feita, cara. Muito legal a maquiagem, os efeitos visuais ali do braço dos dois se fundindo. E ela gritando, dizendo, meu Deus, eu quero morrer. Aí tu não sabe se é da dor, o que é. É um negócio muito louco. Daí ele fala assim, não, a gente vai conseguir. Tem na gaveta ali o relaxante muscular. Aí ele pega, tá de calça moletom, ele puxa as calças dele pra baixo e deixando que o tecido da calça dele, pra empurrar ela, pra eles não se encostarem pele com pele. Daí eles vão fazer uma força perna com perna, assim, ó. E o braço vai se desconectando. E essa cena é muito doida. Aí quando se desconecta, uma parte, né, quase tudo, eles derrubam a gaveta, cai o tal do relaxante muscular, eles quebram no chão, comem umas 3, 4 cápsulas daquilo ali, quebra a massa, cheira como se fosse cocaína mesmo, pra ver se o corpo relaxa e essa tensão para. E de fato para. Eles desmaiam por causa de tanto remédio. Corta a cena, ele tá sentado numa cadeira da cozinha, ela tá amarrando ele com uma fita. Ele, o que tu tá fazendo? E, né, os dois estão meio grog, ela também, inclusive bêbada, porque já tava tomando vários whisky pra dor dele. Por que você tá tomando isso? E dando pra ele também, né? Corta a cena, o braço dele estava grudado, apenas uma membrana grudando o braço dele. Ela pega uma serra, daquelas elétricas. Ai, cara, e ela é destra, e ela tá só com a mão canhota livre. E essa cena, tipo, é divertida porque, assim, ó, a gente sabe o que vai acontecer. Quando ela toca a serra elétrica pra cortar o braço e espirra sangue, tu já vira a cara assim, mas corta bem rápido. Tipo, o diretor não fica explorando isso. Sabe aquele... Existe um termo em inglês pra isso que eles chamam de... eu não lembro agora. É como se fosse algo relacionado à pornografia do horror, né? Quando é muito expositivo pra te causar um incômodo e tal. Eu não lembro bem o termo, eu vou botar aqui se eu lembrar no lettering, mas basicamente ele não explora isso. Então tu vê que vai cortar, pronto.
corta a cena, tá cada um de um lado da cozinha, eles estão bem afastados, comendo um cereal, assim, com os braços já enfaixados, cheio de sangue, né? Mas, enfim, eles deram um jeito de se separar até então, mas eles precisam entender o que fazer. Nesse caso, a protagonista, ela precisa ir, ela disse que vai num médico para resolver isso. E ele tem que ficar longe, ela falou assim, ó, fica longe, eu vou sozinha. Nesse meio tempo, ela meio que vai pedir ajuda por aquele professor e ele vai na caverna. Ele é teimoso, o time é teimoso, mas ele vai na caverna. E lá, meus amigos, aqui já começa a parte meio expositiva do filme, mas tá tudo bem, não é uma exposição ruim, tá? Quando ele entra na caverna, ele começa a perceber, com lanternas agora, né, ele tá mais equipado para isso, que no topo da caverna tem tipo como se fosse uma pintura de uma entidade que ela é meio duplicada, assim, ó, como se fosse duas pessoas, uma daqui, assim. E quando mostra essas cenas do time lá dentro, volta pra ela conversando com aquele cara que é o professor. Cara, de forma resumida, pessoal, ele mostra uma fita, porque ela chega na casa, na verdade ele não mostra, né? A fita tá colocada de propósito, mas ele não tá em cena. Ela entra na casa, lembrei, pô, como é que eu esqueci disso? Ela não vai lá pedir ajuda, ela precisa da chave do carro pra ela ir no hospital. E ela lembra que ela deve ter esquecido a chave na casa desse professor quando ela foi lá visitá-lo. Puta, como é que eu esqueci? Ela chega lá, percebe que ninguém responde, ela procura a chave, porque ela tá desesperada, né? Porque com esse negócio dessa atração física, né? Procura a chave, daqui a pouco ela escuta uma TV alta tocando, ela vai nesse quarto e vê uma fita VHS. E lá mostra que, em alguns anos atrás, esse personagem, o professor, estava fazendo parte de uma cerimônia numa igreja, onde essa igreja tinha lá aquele sino com a espiral e tudo mais. E ele estava fazendo uma cerimônia, e dentro da cerimônia como era feita? Era feito um ritual do casamento e tal. Eles abriam uma porta de madeira para baixo, como se fosse um poço, todo mundo descia, e lá tinha aquele buraco com aquela água misteriosa, as pessoas mergulhavam ali, e depois a união começava. Eles naturalmente queriam fazer essa fusão de dois seres num só. Sabe quando fala assim, quando a pessoa se casa agora os dois são um só? É meio que uma metáfora, né? Não é? É simbólico, né? Tipo, agora nós dois somos um só. Aí é levado ao pé da letra mesmo, o negócio, eles se fundem e viram uma única pessoa. E, puta, ela se assusta e tal, quando ela vê isso acontecendo no VHS, ali na fita, ela olha, ele tá ali atrás e fala, não, vamos, tu e o Tim, é o único jeito de vocês se entenderem profundamente, essa conexão de fato, fazer sentido, vocês precisam disso, não sei o quê. Porra, o bicho ainda chega perto dela e vai lá e corta o braço dela, faz um talho enorme aqui, e ela dá uma porrada nele, a cara dele até meio se desconfigura, a voz dele também. Até não é explicado isso no filme, mas depois eu fiquei me perguntando, então, se ela dá uma porrada nele e ele meio que se desmontou, desmunhecou, talvez essa separação seja possível, ou não. Enfim, o filme não trabalha nisso, mas eu fiquei com isso na cabeça. E ele, beleza, ela sai fora dali, o cara nem aparece mais no filme, tá? Dá pra entender que ele fazia parte de um culto ali, que queria trazer ela pra esse culto de pessoas que se fundem, enfim, maluco, né? Então ela sai fora, vai até o time, e quando eles se encontram perto de casa, ele fala que foi até lá, na caverna. Na caverna rolou uma cena muito doida. No começo do filme, a gente descobre que tinha pessoas que desapareceram, né, naquela trilha. Inclusive, a cena de abertura do filme é uma cena de pessoas procurando um casal que desapareceu. E essa cena também é boa porque dentro da caverna tem dois cachorrinhos procurando as pessoas desaparecidas. Eles tomam aquela água. Então o comecinho do filme tem uma cena ali que lembra um pouco o Enigma de Outro Mundo. Porque o dono desses cachorros de noite chega lá no rancho, os cachorros estão chorando, tá? Uma cena bem bizarra dos cachorros meio que fundindo cabeça com cabeça. Bizarro. Mas enfim, esse casal que tinha desaparecido, o time meio que fica pensando neles durante o filme, né? Porra, eles desapareceram ali perto, nessa trilha, a gente foi ali, a gente caiu na caverna, será que ali não tem alguma resposta? Por isso que ele foi lá, ele tava teimoso, ele queria muito ir na caverna, e lá ele encontra esse casal bizarro. Eles também estavam em processo de fusão, mas eles estavam virados numa criatura, assim, sabe? Tipo, duas cabeças, uma coisa esquisita. A voz feminina falando, você me ajuda. Tinha uma faca fincada neles, inclusive, dando a entender que eles tentaram se separar em algum momento e não deu certo. E a faca se fundiu neles. Ele arranca essa faca, porque eles estavam indo pra cima dele, né? Inclusive, ele estava se fundindo com o lugar também, mas ele consegue fugir, né? Mas ele carrega essa faca. Quando eles se encontram, o Tim e a Millie, ele fala assim, ó, a única forma de acabar isso é eu me matando. Se eu me matar,
você não passa por isso e tal. Daí ela fala assim, tu nem precisa. Daí ela desmaia, porque ela tá sangrando muito, então ela iria morrer. Ela acorda do nada, dentro de casa, ela fala, o que tá acontecendo? Ele falou, foi o único jeito que eu arranjei de estancar o sangue. Ela olha pro braço, eles estão assim. Tipo, ele botou o braço dele ali e deixou fundir pra impedir que ela morresse. Aí ele pega e bota um vinil de uma música que era da Spice Girls, que era a música que quando eles se conheceram, ela disse pra ele que era a banda preferida, não sei o quê. A música que, inclusive, ela é bem sugestiva, fala sobre a união de duas pessoas, né, uma conexão, enfim. E eles começam a dançar essa música. E aos poucos eles vão tirando a roupa, os dois ficam peladinhos e vão se abraçando e vai criando a união dos dois e cria aquela fusão. Corta pra próxima cena. Isso foi tipo numa sexta para sábado. No domingo eles iriam receber os pais dela ali na casa. E eles chegam na casa. Quando eles chegam na casa, abre a porta. Quem abre a porta? Um personagem que a gente não viu o filme inteiro e viu ao mesmo tempo, né? Que é a fusão dos dois. É uma pessoa meio Tim, meio Millie. Ficou uma criatura meio andrógena, não sei dizer. E acaba assim o filme, com o sininho em evidência. Ou seja, agora dá a entender que eles são adeptos a essa religião, né, da fusão carnal de duas pessoas. Aí fica, caramba, que coisa louca, né? Eu fico pensando assim, bom, por boa vontade, eu imagino que eu jamais ia querer, né, ter o meu corpo fundido com outro corpo assim. Mas a gente se coloca também na reflexão do seguinte, bom, era a única forma dele salvar a vida dela também. Literal, né? Tipo, eles não tinham como sair dali. Ele não sabia dirigir. A chave do carro não estava ali. Se eles não estivessem fundidos, ela teria morrido momentos antes, por causa da perda de sangue. Será que eu deixaria minha parceira morrer? Ou eu faria essa fusão para evitar que ela morresse? Né? É bizarro quando pensar isso. Nossa, é muito bizarro, mas é muito curioso. Então aqui você encontra um ponto de originalidade, né? É um tema diferente, legal, achei legal. Eu não consigo me lembrar agora de um outro filme que aborda esse tema com uma solução parecida com essa. Eu achei bem diferente, bem intrigante, né? Mas eu quero compartilhar com vocês agora umas questões mais de curiosidades, né? E de simbolismo. O que é esse sino? O que é essa espiral? Né? Porque no filme não explica, não fala de nenhuma religião específica, não fala de nenhuma entidade específica. Talvez seja uma coisa mais criada para o filme mesmo. Mas eu consegui perceber algumas coisas que eu achei interessante. As fitas e o mentor vendem uma completude como se fosse uma solução final que reescrevem o casamento como um sacrifício sacramental da individualidade, né? Eu queria fazer uma leitura não sobrenatural também, né? Uma metáfora pura, né? A força nunca é nominada. Dá para ler tudo como uma alucinação consensual de um casal em colapso. Cada fase da fusão casa com etapas do relacionamento abusivo: negação, dependência, violência e reconfiguração. É interessante porque daí, beleza, foi feita a fusão dos dois personagens, agora eles são um ser só. Mas quem ficou como predominante ali, né? A Millie ou o Tim? Ou os dois ao mesmo tempo? Isso não é explorado, né? Então, tipo, será que a existência de um deles foi apagada para que a dos dois sobreviva? Né? É esquisito essa... Não é explicado. Também, beleza, o filme não precisa se explicar. É interessante porque só faz a gente ficar exercitando esse pensamento, porque com o personagem do professor, existe lá a fusão tanto do marido com, né? Ele fala que sente saudades, então, tipo, ele tá com as duas alianças aqui. Então, será que eles se fundiram, mas a consciência de um deles foi embora? Por que ele sente saudades do cara se eles são agora um só? Estranho, né? Então, é bem não explorada essa questão. Porém, sabe aqueles símbolos dos círculos? Aquilo ali meio que não é aleatório, né? Eu percebo que, tipo, esse símbolo da espiral, ele é literalmente uma representação do símbolo do ciclo sem fim, sabe? E de mistura. Ele me lembra o símbolo de mistura, né? Eu tô pensando assim, ó, quando a gente vai fazer uma comida, um molho ou um shake, quando a gente vai misturar, a gente faz literalmente esse movimento em espiral, né? E sabe o que me trouxe? Pô, eu achei muito aleatório, né? Eu tava falando com a Carol sobre isso, de tipo, cara, olha só, eu acho que não tem nada a ver com o filme, tá? Eu só tô agora furando a bolha aqui, né? No anime Naruto, o personagem protagonista, né, que se chama Naruto, ele tem dentro dele
uma entidade chamada Kurama, ou Kyuubi, né, a raposa de 9 caudas. Ela foi aprisionada dentro dele. O selo que é feito na barriga dele tem uns símbolozinhos assim e tem uma espiral. E eles literalmente são a fusão de duas almas, né? Tem a alma da Kyuubi e do Naruto na mesma personagem. E indo um pouquinho mais longe, para quem é fã de anime, tem aquele do Yu-Gi-Oh! Das cartas, né? Dos joguinhos, que tem uma carta chamada polimerização. E essa carta era a carta que você usava para fundir dois personagens, né? Duas cartas. E ela tinha esse símbolo em espiral. Então, interessante, né? Trazer, quando tu vê esse símbolo no filme, na hora que eu vi né, e sabendo da proposta do filme, que era a fusão dos dois personagens, eu falei, olha só, esse símbolo aparece mais vezes, apareceu no sino da igreja, apareceu no sino na porta da casa do professor. E outra coisa que eu percebi também, que é um pouquinho mais sutil, é que esse filme também tenta levar literalmente a representação daquele Juntos para Sempre, romântico, que era representado, por exemplo, lá pelo Shakespeare, né? O Shakespeare gostava muito de representar nas suas histórias aquele amor de um casal que se amava tanto, tipo Romeu e Julieta, que eles querem se matar para ficar juntos para sempre, né? Então, sabe que legal? Por que eu lembrei deles? Porque quando a professora Millie tá na escola, conversando com a amiga e tal, atrás delas tem alguns pôsteres de trabalho da escola, tem lá o pôster do Shakespeare. Então eu acho que não é bem aleatório, né? Eu acho que também tá ali um pouquinho sutil, falando desse amor romântico que é levado a uma escala literal, né? De você querer tirar a própria vida para se unir com o seu amor, né? Ali eles basicamente fazem isso, né? Um deles parece que morre para que o outro sobreviva, né? Nessa fusão. Me pareceu isso. E você? O que você acha desse final? Faz sentido o que eu tô falando aqui ou eu tô viajando demais? Qual foi a sua avaliação para esse filme? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês que deixem aquele like, comentem para engajar bastante esse conteúdo para chegar em mais pessoas, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E até mais!